Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui para mais uma aula de Sociologia do preparatório ENEM. Exatamente, você sabe que a gente está junto nessa caminhada rumo à tua aprovação no vestibular. Então, sem mais delongas, sem muita conversinha, vamos logo para o tema de hoje. E hoje a gente vai trabalhar aspectos do mundo do trabalho. Deixa eu dar uma dica. Questões relacionadas ao mundo do trabalho aparecem de forma muito frequente, tanto no Enem quanto na UEMA. Então, nessa aula aqui, a gente vai ver algumas questões que já caíram tanto no Enem quanto também na UEMA, que trouxeram temas associados ou relacionados ao mundo do trabalho. Combinado? Vamos logo começar com a primeira, então? Vem comigo, vamos lá. Enem. Quanto mais complicada se tornou a produção industrial, mais numerosos passaram a ser os elementos da indústria que exigiam garantia de fornecimento. 3 deles eram de importância fundamental. Aí, nesse caso, se fosse você fazendo a prova e tivesse essa questão, você já ia destacar esses 3 elementos que vão ser citados, tá? Porque ele está enfatizando. Existem 3 elementos fundamentais que são o trabalho, a terra e o dinheiro. Repetindo, trabalho, terra e dinheiro. Você deixa isso tudo destacado. Numa sociedade comercial, esse fornecimento só poderia ser organizado de uma forma, tornando-os disponíveis para a compra. Tornando o que disponível? Tanto o trabalho, a força de trabalho, quanto a terra, quanto também as relações financeiras, o dinheiro. E aí continua. Agora eles tinham que ser organizados para a venda no mercado. Quando você vende alguma coisa, você transforma isso em mercadoria. O trabalho pode ser transformado em mercadoria, assim como a terra também. Isso estava de acordo com a exigência de um sistema de mercado. Sabemos que em um sistema como esse, os lucros, destaca a palavra lucros, só podem ser assegurados se garante a autorregulação por meio de mercados competitivos interdependentes. Grifa, autorregulação por meio de mercados competitivos. É o que a gente chama de economia de mercado. Então aqui você tem uma citação que envolve 3 fatores fundamentais, como a gente destacou, trabalho, terra e dinheiro, e que fala da mercantilização disso numa sociedade que tem como característica o sistema capitalista, o comércio e etc. Vamos ver a pergunta, como é que vem? A consequência do processo de transformação socioeconômica abordada no texto é: qual é a transformação socioeconômica que o texto aborda? A transformação, lá no começo, dessa produção industrial e dos elementos da indústria que exigiam garantia de fornecimento. E 3 elementos eram fundamentais: o trabalho, terra e dinheiro. Ele está falando do capitalismo industrial, dessa transformação do trabalho, da terra e do dinheiro também em mercadorias. Ok? Vamos lá. Letra A. Expansão de terras comunais. Terras comunais, a palavra comunal vem da palavra comum. As terras são comuns no capitalismo? Não. Elas costumam ser mais propriedades privadas. Então, a propriedade privada é uma das características mais elementares do capitalismo. Então, terra comunal está muito fora do assunto, a gente descarta a letra A. Letra B. Limitação do mercado como meio de especulação. Falso. A ideia não é limitar o mercado, mas é expandir o mercado. Então, é o contrário do que a gente leu na pergunta. Não pode ser a letra B. Letra C. Consolidação da força de trabalho como mercadoria. Atenção. Lá, no começo, eu pedi para você destacar 3 palavras. Terra, trabalho, terra e dinheiro. Terra é uma delas. Trabalho é outra, dinheiro é outra. Quando você comercializa o trabalho, você vende a força de trabalho. E ao vender a força de trabalho, isso se torna uma mercadoria. A letra C fala em consolidar a força de trabalho como mercadoria. Ao meu ver, faz total sentido. Então a gente não descarta a letra C e vamos para a letra D. Diminuição do comércio como efeito da industrialização. Falso. Na verdade, a industrialização, ela aquece ainda mais o setor comercial também, porque cada vez mais produtos serão produzidos e terão que ser vendidos. E o comércio serve exatamente para vender esses produtos, é o setor terciário. Então aqui também não faz sentido a letra D. E a letra E fala adequação do dinheiro como elemento padrão das transações. Tem a ver, o capitalismo tem essa característica? Tem essa característica, mas o foco da questão está muito mais voltado para a consolidação da força de trabalho como mercadoria. Então, apesar de ter a ver, seria uma opção distratora. Faz sentido, está dentro do tema, mas não responde ao que está sendo perguntado.
E aí a letra C, como você pode perceber, é a nossa opção correta. Então nessa primeira questão sobre mundo do trabalho, a gente vai marcar a letra C. Vamos para a segunda questão. Essa segunda questão é uma questão que caiu na UEMA, e ela fala sobre o trabalho escravo contemporâneo. Existe uma outra terminologia, um outro conceito, na verdade, que você pode substituir por trabalho escravo contemporâneo. Você pode chamar de trabalho análogo à escravidão, é a mesma coisa, tá? Trabalho escravo contemporâneo, trabalho análogo à escravidão são coisas ali similares. Então a gente vai ver aqui uma charge, mas eu já te ensinei que a gente só olha a charge, só observa a charge, depois que a gente já sabe o tema. Como aqui já te deram o tema logo no começo, então tudo bem. Aí você vai observar a charge. Mas se você não soubesse o tema, se tivesse assim, ó, observe a charge abaixo, aí você não faria isso de primeira. Você iria primeiro para a pergunta e depois voltaria para a charge. Mas aqui está tranquilo, porque nós já sabemos que o tema é o trabalho escravo contemporâneo. E aqui tem um ciclo que começa com a vulnerabilidade socioeconômica. Então o cidadão está numa situação vulnerável socioeconomicamente, provavelmente desempregado, e aí alguém alicia, né, um gato, como se chama na linguagem comum, faz o aliciamento e a migração desse trabalhador da sua área ali de origem ou da área onde ele mora para outra cidade, geralmente. E aí ele passa a trabalhar num sistema muito parecido com o que era a escravidão. Ele tenta fugir, só que essa fuga, por vezes, é frustrada, né? Porque ele está sendo monitorado ali, está sendo cerceado, até que, de alguma forma, por alguma denúncia ou algo do tipo, a fiscalização acontece naquela fazenda, naquele lugar, liberta-se esse trabalhador, que está numa condição análoga à escravidão, e o pagamento de direitos é exigido, né, judicialmente para esse ex-patrão, e aí assim se dá fim ao ciclo do trabalho escravo, com combate ao trabalho escravo a partir dessas últimas medidas citadas. Vamos para a pergunta? Avalie as assertivas abaixo. De acordo com o que a gente viu aqui na charge, sabe sobre o trabalho escravo, a primeira assertiva diz: a escravidão chamada de contemporânea é apenas uma forma de burlar a legislação trabalhista, não causando danos nem para o empregador, nem para o empregado. Isso é verdade? Claro que não. É claro que uma condição análoga à escravidão causa danos ao trabalhador. Então não faz sentido considerar a verdadeira primeira assertiva, é falsa. Segunda, a manutenção do trabalho forçado e das jornadas exaustivas, que são características do trabalho análogo à escravidão, é necessária para o cumprimento das metas de produção. Opa! Quer dizer que para cumprir meta de produção precisa escravizar a pessoa? Não faz sentido, né? E aí no final fala estabelecidas pelos compradores dos produtos. Quem estabelece metas de produção não é quem compra o produto, mas é o patrão. Então também não faz sentido. Tem um duplo erro na segunda assertiva, também é falsa, a gente passa para a terceira. A terceira diz: os trabalhadores em situação análoga à escravidão, o que é uma coisa análoga? É uma coisa parecida, similar. São vítimas do desemprego, ok, e da falta de condições de vida em seus municípios. É o que chamou na charge de vulnerabilidade socioeconômica, correto? O que os faz aceitar a oferta de trabalho em outras regiões? Geralmente, a pessoa está numa situação vulnerável, está desempregada, está numa condição de extrema pobreza e acaba aceitando quando ocorre o aliciamento para morar e trabalhar em outro município. Ok, terceira, verdadeira. Quarta, o trabalho escravo contemporâneo tem maior incidência no setor primário. O que é setor primário? É um setor que lida diretamente com a matéria-prima. Agricultura, pecuária, extrativismo são exemplos de setores primários. E é verdade, geralmente é nesse setor que está a maioria dos casos de trabalho escravo. Em região de expansão agrícola, verdade, no centro-oeste, no interior do Pará, por exemplo, tem bastante. Sobretudo nas atividades de pecuária, ok, produção de carvão, correto, e cultivo de cana-de-açúcar, que é parte da agricultura, perfeito. 3 e 4 são verdadeiras. E aí, as assertivas corretas sobre trabalho análogo à escravidão, relatado na imagem, são apenas a 3 e a 4. Onde é que está 3 e 4 aqui? Está na letra B de bola, B de bola. 3 e 4, vamos ver? 3 e 4, letra B, é a nossa alternativa correta, beleza? A UEMA tem costumado trazer questões que têm essa característica, então fica muito atento. Que tem 4 assertivas para você julgar como verdadeira ou falsa e marcar somente aquelas que são verdadeiras. Então, nos últimos 3, 4 vestibulares, a UEMA vem trazendo questões desse formato, beleza? Então, fica atento aí para quem for fazer o UEMA. Próximo. Mais uma da UEMA, questão recente da UEMA, né?
Então vamos ficar atento aí. No Conto à Escrava, de 1887, Maria Firmina dos Reis, aí eu vou fazer uma pausa bem aqui. Essa questão ela foi do último vestibular da UEMA. E esse livro, esse conto, na verdade, A Escrava, ele era um dos livros obrigatórios de literatura. E é outra coisa também que a UEMA gosta muito de fazer, é pegar trecho de obra literária para fazer questão na área de humanas, de história, de sociologia, de filosofia. Então, também fica atento a esse detalhe, tá? Por isso que é importante você ler os livros obrigatórios da UEMA. Esse ano, por exemplo, são 3 livros, né? Geralmente fica variando de 2 a 3. No Enem passado, no Enem mais recente, foram 2 livros. Esse aqui é um deles. No Conto à Escrava, de 1887, Maria Firmina dos Reis, autora maranhense, expressa sua visão diante da escravidão negra no Brasil. A exemplo do seguinte fragmento. A gente vai ler um fragmento do texto. E aí, lá no Conto à Escrava, a Maria Firmina dos Reis diz: por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é e sempre será um grande mal. Dela, a decadência do comércio, porque o comércio e a lavoura caminham de mãos dadas. E o escravo não pode fazer florescer a lavoura, porque o seu trabalho é forçado. Ele não tem futuro, o seu trabalho não é indenizado. Trabalho forçado, trabalho não indenizado, são características do trabalho escravo. Vamos para a pergunta? Vamos lá. Uma das principais características do trabalho escravo, grifa, característica do trabalho escravo. Criticamente denunciado no fragmento acima é, então, de acordo com o que a gente leu, do trecho citado da obra de Maria Firmina dos Reis, o que a gente pode considerar como característica do trabalho escravo? Letra A inexistência de direitos econômicos sobre o lucro da produção, visto que os trabalhadores recebem pelo trabalho realizado. Opa! Escravo tem um trabalho que não é indenizado, né? Ele não recebe pelo trabalho, ele é escravo, certo? E outra coisa, direito econômico sobre o lucro, isso aí também não faz sentido. Lucro da produção, a gente está falando de uma produção capitalista onde o lucro fica com o patrão, com o burguês. Mas não tem direito econômico do escravo, ainda mais do escravo, né? Sobre o lucro. Então a letra A completamente fora de sentido. Letra B. A carência de condições de trabalho, haja vista que o trabalhador precisa comprar seus instrumentos de trabalho. Como é que ele vai comprar o instrumento de trabalho desse se ele não recebe? Não faz sentido também, né? Ele não recebe salário, não vai ter dinheiro para comprar seus instrumentos de trabalho. Falsa letra B. A escassez de liquidez sobre o trabalho braçal, posto que a maior renda do escravocrata advinha do próprio tráfico negreiro e não da produção agrícola. Mas peraí, ele está perguntando característica do trabalho escravo. O foco aqui não está no escravo, está no escravocrata. Então a mudança de foco da letra C também atrapalha a letra C ser uma alternativa correta. Vamos para a próxima, letra D. A falta de dignidade humana. Beleza, até aí está tranquilo. Já que o escravocrata tende a tratar seus trabalhadores como animais de estimação, mantendo-os alimentados e protegidos. Que história é essa? Os caras eram castigados muitas vezes, né? Iam lá pro pelourinho, apanhavam. Não faz sentido, a letra D. Letra E. A ausência de remuneração, ok. Monetária sobre a atividade desempenhada, não recebem, uma vez que o trabalhador é uma posse do escravo, do escravocrata, desculpa. Ou seja, o escravo, o trabalhador, é uma posse do seu patrão, que é o escravocrata. O escravo é visto como uma posse? É, tanto é que ele pode ser negociável pelo seu patrão, pelo seu escravocrata, né? Pelo seu dono, na verdade, pelo seu proprietário, né? Nem patrão, é proprietário. Então a letra E é a única opção que responde corretamente ao que foi perguntado. Vamos ver? Letra E é a nossa opção correta. Vamos para mais uma? Essa próxima também é a questão da UEMA, questão que faz algum tempo também, não faz muito tempo assim, mas há algum tempo caiu no País UEMA. E aí tem uma charge, só que eu já te ensinei que a gente nunca começa a dar charge, né? Isso é uma dica muito importante, por favor, lembre disso na hora do vestibular, que te ajuda muito a acertar as questões, tá? Então, tu olhou imagem, charge, fotografia, poesia, letra de música, nunca começa daí não. Dá uma respirada, entendeu? Toma uma aguinha, é sempre bom levar uma aguinha, uma barrinha de cereal, dá aquela respirada, vai com tranquilidade, mas não começa dali. Começa sempre identificando o tema da questão. Beleza? Eu vou contar com vocês, hein? Primeira não, continuando aqui. A carteira de trabalho é o documento em que fica registrado o contrato de trabalho no Brasil. Atenção, ele está falando para ti sobre um documento. O que tu vai fazer agora?
vai destacar que documento é esse, carteira de trabalho, e a finalidade que esse documento tem, que segundo o texto é exatamente registrar os contratos de trabalhos que são feitos aqui no Brasil. Essa aqui é a carteira de trabalho, né, que está aqui na charge, todo mundo conhece e tal. E a função dela é exatamente o registro dos contratos trabalhistas que ocorrem no país. Analise a charge a seguir, publicada recentemente sobre as novas relações de trabalho. Lembra que eu te falei sobre charge? Sempre olha a charge só quando tu souber o tema. E aqui ele já te deu o tema. Novas relações de trabalho. Então esse tema, que são as novas relações de trabalho, é da onde vai partir o teu raciocínio para interpretar a charge. Vamos lá. Aí você tem aqui várias pessoas embaixo de uma tenda que foi feita com a carteira de trabalho e essa tenda simbolicamente faz o quê? Protege os trabalhadores, tá? Então existe ali uma linguagem metafórica na charge, simbólica. E aí tem uma pessoa parecida ali com um empresário, um executivo, né? Que diz o seguinte para essas pessoas que estão ali embaixo. Quem quiser a vaga vai ter de sair daí. Então é como se ele fosse ali um contratante, né, um patrão, um dono de empresa, dizendo para aquelas pessoas que estão atrás de emprego que a vaga de emprego vai ser para quem sair debaixo da carteira de trabalho, para quem deixar de ser protegido pela carteira de trabalho aqui na charge. O que a carteira de trabalho faz? Eu pedi para tu destacar. Ela registra o contrato de trabalho no Brasil. Então ela garante que os direitos trabalhistas sejam ali exercidos, né? Sejam assegurados. E aí ele disse que só vai ter a vaga quem sair debaixo da carteira de trabalho. Então é uma questão ali de simbolismo, né? De metáfora. Beleza, vamos lá. A cena da charge apresenta uma crítica. Eu acho que tu já entendeu que crítica é essa, né? Essa crítica está direcionada ao quê? Vamos lá, vamos devagar para a gente poder analisar tudo com tranquilidade e não errar a questão. É uma crítica à terceirização do trabalho, que garante autonomia aos trabalhadores contratados. Crítica à terceirização, a gente poderia até, muito de longe, assim considerar. Porque o trabalho terceirizado ele não é necessariamente o trabalho que não é formal. O terceirizado ele também tem ali um contrato, tem uma carteira assinada pela empresa que presta o serviço. Então aí já não estaria tão certo. Mas que garante autonomia aos trabalhadores, aí está pior ainda, né? Então a opção ela foi piorando ao longo da leitura. A letra A já não pode ser. Está muito longe de ser a opção correta. Não faz sentido nenhum. Já descarta a letra A. A letra B fala de reestruturação produtiva. Lembra ali as discussões sobre toyotismo, quando o maquinário, quando a tecnologia, na verdade, a robótica, a automação começou a entrar nas empresas, que gerou o desemprego estrutural, aquela coisa toda? É a reestruturação produtiva que transfere para o sindicato. O quê? Transfere para o sindicato o custo... Não, falso. Que sentido tem isso? Como é que a reestruturação da produção vai transferir para o sindicato o custo com os trabalhadores? É o sindicato que vai pagar os trabalhadores? Não faz sentido, né? Quem paga os trabalhadores é quem contrata e não o sindicato. O sindicato representa os trabalhadores como categoria, né? Ali nos seus direitos e etc. Então também não faz sentido a letra B. Letra C. A informalidade do emprego. Beleza. Porque se não existe um contrato, se não existe uma formalidade, esse emprego é informal. E essa informalidade aumenta a insegurança do trabalhador frente ao capital. Tranquilo, é exatamente isso que a charge está expressando para nós. Que a informalidade, ou seja, não está sendo atendido ou protegido pela carteira de trabalho, pelos direitos trabalhistas, faz com que o trabalhador fique numa situação mais complicada, mais vulnerável, mais instável. Beleza, letra C, então parece que vai ser a nossa opção correta. Mas vamos lá, que tem mais duas opções. Individualidade do trabalho, com a qual o trabalhador desenvolve uma atividade específica. Individualidade não faz nem sentido, até porque não tem só uma pessoa aqui embaixo, tem várias. Então, na própria charge já não faria sentido e na análise também fica muito longe de ser a opção correta. Letra E. Concentração do processo produtivo no único espaço, o que possibilita um rígido controle das tarefas. A gente está falando de espaço da empresa, da fábrica? Não, né? A gente está falando aqui da questão do trabalho formal ou informal. Então aqui a gente vai marcar, sem dúvida nenhuma, com tranquilidade, a letra C, que fala da informalidade do emprego, aumentando a insegurança do trabalhador frente ao capital. E com isso, a gente encerra mais uma aula de Sociologia do Preparatório. Espero que tenha sido excelente para vocês, que tudo tenha sido bem entendido e a gente se vê numa próxima videoaula.
Um abraço a todos, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui para mais uma aula do preparatório UEM-ENEM. Exatamente, a gente está junto com vocês aí nessa trilha, nessa caminhada, rumo à aprovação no vestibular. E hoje a gente vai trabalhar um tema que é um tema que, olha só, eu vou te dizer, viu? Costuma cair bastante e vem muito também com gráfico, com tabela. Geralmente as questões de humanas que tem gráfico e tabela são questões relacionadas a esses temas. E a gente está falando sobre que tema? Estratificação e desigualdade social. Esse tema é um dos temas também mais abordados na UEMA, em outros vestibulares tradicionais, como o Enem, e o Enem também, né? Que o Enem não é tradicional, mas é o vestibular nacional. O Enem gosta de trazer questões sobre esse tema, mas a UEMA, ultimamente, nos últimos 3, 4 vestibulares, também abordou demais essa questão da desigualdade social, beleza? Então aqui a gente vai fazer, como sempre, algumas questões ali que já foram cobradas na UEMA, no Enem, para ver como é que esse tema acaba aparecendo lá na prova do vestibular. Combinado? Então, sem muita conversinha, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Então vem comigo. Primeira questão, uma questão que caiu na UEMA. Essa questão é uma questão grande, tá? Então ela te exige uma atenção ali. Ela tem 2 textos e um dos textos tem um gráfico. Então vamos lá, vamos junto para a gente poder entender. Compare as informações dos textos 1 e 2 para responder a questão. Primeiro texto, texto 1. Entre analistas ouvidos, a avaliação é de que os programas do governo para a manutenção da renda e do emprego, aí você já grifa, tá? Programas do governo para a manutenção da renda e do emprego devido à crise sanitária provocada pelo Covid-19. Então está falando de atualidade, né? De uma coisa que não faz tanto tempo assim. Grifa isso também, porque tu precisa entender o contexto da pergunta. Doença causada pela nova Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2, tiveram impacto positivo na economia. Aí, peraí, vamos devagar. O que teve impacto positivo na economia? Foi o Covid? Claro que não. Foram os programas do governo para a manutenção da renda e do emprego durante a pandemia. É isso que você tem que focar. Foi isso que ajudou, que teve um impacto positivo na economia. Com especial destaque para o auxílio emergencial, destaca, auxílio emergencial. Tais medidas foram decisivas ao sustentarem a demanda dos consumidores, garantindo a recuperação parcial dos segmentos da indústria, comércio e serviço. Esse último é o que inspira a maior preocupação, sobretudo pela participação de 75,8% no PIB brasileiro. Aí vai continuar o texto, vamos lá. Entre março e junho de 2020, o setor acumulou queda de 14,5% no volume de receitas, o setor de serviço, segundo o IBGE. O resultado de junho, uma alta de 5% na comparação com maio, representa o primeiro crescimento após 4 retrações mensais consecutivas. Em fevereiro de 2020, mesmo fora da pandemia, também houve recuo de 1%. Texto da Carta Capital de 2020, época ali onde começou a pandemia do coronavírus. Vamos para o texto 2. Para além das mudanças de renda, a PNAD Covid de julho de 2020 afere alguns comportamentos em relação à pandemia nos diferentes estratos econômicos e sociais no Brasil. Ei, extrato com S é diferente de extrato com X. Extrato com X é extrato bancário, extrato de tomate, entendeu? Vem do verbo extrair. Extrato com S vem de estratificação, de divisão, de camadas, né? De fragmentação, ok? Então é diferente. Aqui ele está falando de extrato com S. Quando ele fala extrato econômico e social, ele está falando das classes, da divisão da sociedade em segmentos, em camadas. E aí a gente vai para o texto 2. O texto 2, como eu te falei, tem um gráfico, né? Que é da população com renda domiciliar per capita por classes agregadas de salário mínimo até julho de 2020. Então existe um período de tempo. Julho de 2020 e esse gráfico que a gente vai ver é a renda domiciliar per capita por classe agregada de salário mínimo. E aí a gente tem esse gráfico aqui, ó, presta atenção.
Nesse primeiro tem o de 2012, o aferido em 2012, depois em 2019, antes da pandemia, e em 2020, já durante ali a pandemia do coronavírus, tá? Aí aqui você tem uma parte da pirâmide social azul lá em cima, uma parte amarela, que é a parte do meio, e a parte vermelha que está embaixo. Cada parte dessa representa uma coisa diferente. A parte azul lá de cima representa as pessoas que no Brasil vivem com 2 ou mais salários mínimos. Lá em cima, é pouca gente, né? No meio, é de meio a menos de 2 salários mínimos. Não chega a ser 2, tá? Mas é até ali perto de 2 salários mínimos. E em vermelho, que é a camada mais baixa da pirâmide, você tem pessoas que têm renda per capita de menos de meio salário mínimo. Menos de meio salário mínimo. Menos de meio salário mínimo vermelho, de meio a menos de 2 em amarelo e de 2 para cima a parte azul. E aí você vai vendo a variação de 2012 até 2020. Vamos para as alternativas. A pergunta primeira é a seguinte: comparando a população com renda domiciliar per capita entre 2012, 19 e 20, de acordo com o texto 2, o impacto do auxílio emergencial no Brasil causou o quê? Essa é a pergunta. O impacto do auxílio emergencial no Brasil, o que causou? A gente vai ter que olhar o gráfico, tá? Letra A diz o seguinte: a redução do número da população com renda per capita menor que 2 salários mínimos entre 2012 e 2020. Então ele está dizendo que aquela parte amarela reduziu. Vamos ver? De 2012 para 2020? Reduziu não, aumentou. Aqui era 104 milhões e na de 2020 passou a ser 132. Então é falso. Não foi uma redução, foi um aumento. Letra B. Redução de 15,5% da população com renda per capita entre meio a menos de 2 salários mínimos entre 2019 e 2020. De meio a menos de 2. Vamos lá, meio a menos de 2 é a parte amarela. Está dizendo que fez o quê? Que reduziu? É falso, não reduziu, aumentou também. Então aqui a gente nem considera negócio de 15,5%, nem olha para isso. Já descarta a letra B. Letra C. Crescimento do número da população com renda per capita de 2 ou mais salários mínimos entre 2012 e 2020. Crescimento da população lá de azul. Vamos ver se é verdade. Não, não é verdade. Diminuiu, né? Diminuiu um pouquinho, na verdade. Entre 2012 e 2020, se a gente comparar os dois, houve uma queda. Então não é verdade que aumentou, que cresceu. D. Aumento de 17,72% da população com renda per capita de 2 ou mais salários mínimos entre 2019 e 2020. Aumento da população com 2 ou mais salários mínimos. Vamos ver? Opa, falso, teve uma queda, não aumento. Era 32 milhões em 2019, passou a ser 27 milhões em 2020. É falso. Opa, sobrou só a letra E, né? Vamos ver se está certo. Queda do número da população com renda per capita menor que meio salário mínimo entre 2019 e 2020. É aquela parte mais de baixo, vermelha, tá? Ele está dizendo que caiu o número de pessoas nessa parte vermelha entre 2019 e 2020. Vamos ver? É verdade, houve uma queda, né? De 65 milhões para 52 milhões. E isso, segundo a questão, está diretamente ligado ao impacto do auxílio emergencial no Brasil a partir de 2020. Então a gente marca a letra E, vamos ver se está certo? Vamos lá? Letra E. Ó, tu percebeu que é uma questão grande, né? É uma questão cansativa. Ela te exige algumas habilidades, como, por exemplo, a leitura de gráfico, a leitura de tabela, e também a associação das opções com que você tem que enxergar nesse gráfico ou tabela. Então fica atento que esse modelo de questão, apesar de não parecer tão comum, aparece sim nas provas de humanas. Em sociologia, por exemplo, vez por outra tem lá a questão de gráfico e tabela, tá? Então fica atento e a gente vai partir para a segunda questão, que é outra questão também, que traz ali um gráfico, uma tabelinha para a gente poder analisar, certo? Então fica sempre atento que isso aí é comum de cair no vestibular. O EMA, leia o gráfico sobre a taxa de pobreza por grupo étnico, racial e gênero. É bom que aqui nesse caso, ele já está te dando o tema, né? Tu não precisa encontrar, já está te dizendo o que é. É um gráfico que trata sobre a taxa de pobreza por grupo étnico, racial e gênero. Então aqui você tem a pobreza pré-pandemia, a pobreza em julho de 2020, em outubro de 2020 e em 2021, ok?
E aí, essa primeira barra, que é a barra vermelha, representa as mulheres negras. A barra azul mais escura, os homens negros. A barra azul clara, as mulheres brancas. E a barra alaranjada, que laranja representa os homens brancos. E aí você vai percebendo que em todos os momentos aqui, né, pré-pandemia, julho de 2020, outubro de 2021, a barra maior sempre é a barra de mulheres negras, que é a barra vermelha. O que isso significa? Significa que nesse gráfico sobre a taxa de pobreza por grupo étnico e gênero, as mulheres negras atingem as taxas maiores. A maior parte da população brasileira, se a gente separa por gênero e etnia, são das mulheres negras. Seguida dos homens negros, depois mulheres brancas e depois os homens brancos. Beleza? Então vamos lá. Agora, analise as assertivas abaixo, que é aquela de 1, 2, 3, 4, questão grande também, considerando os dados apresentados no gráfico. Primeiro, as pessoas negras encontram-se nos grupos com maior percentual de pobres, em todos os contextos pesquisados, expressando as desigualdades econômica e social entre brancos e negros. Vamos ver? Pessoas negras nos grupos com maior percentual de pobres. Pessoas negras aqui é vermelho e azul. É verdade, estão ali, né, em todos os contextos, expressando a desigualdade econômica e social. Ok, beleza, um está correto. 2. O grupo com maior percentual de empobrecimento no contexto pandêmico de 2021 é o das mulheres negras, expressando que esse grupo sofre ainda mais as desigualdades econômicas e sociais em virtude do gênero. Vamos ver? 2021, mulheres negras, é verdade. Foi o grupo que mais aumentou, né, a taxa de pobreza. Correto? A segunda também. 3. O percentual de homens brancos entre os pobres apresenta uma leve redução em 2021, quando comparado aos contextos anteriores, expressando a vantagem econômica dos homens sobre as mulheres. Olha só, ele está dizendo que o percentual de homens brancos entre os pobres apresenta uma leve redução em 2021. Vamos lá para 2021. Homens brancos, opa, não. Redução não, aumentou, né? Aqui a barrinha estava bem perto ali do 15, mais ou menos, entre 10 e 20, e aqui já está mais perto do 20, né? Então é falso. A terceira não pode ser correta. Quarto, as mulheres brancas apresentam gradativo aumento no percentual de empobrecimento, a partir de outubro de 2020, expressando os efeitos do crescimento econômico direcionado apenas... O crescimento econômico foi direcionado apenas para os homens brancos? Que história é essa? Não faz sentido. Apresenta gradativo aumento no percentual de pobreza? Vamos ver. De fato, as mulheres aumenta aqui um pouco o grau de pobreza, né? Mas só que isso não tem a ver com o que está sendo dito na questão, que os efeitos do crescimento foram direcionados apenas para os homens brancos. Não faz sentido. Então, a 1 e 2 são as alternativas que fazem mais sentido e provavelmente a letra C, onde tem 1 e 2, é a nossa opção correta. É essa que você vai marcar, beleza? Mais uma questão muito grande que te exige habilidade de leitura de gráfico e também de perceber ali o que está sendo verdadeiro ou falso nas assertivas, ok? Vamos para mais uma questão desse tipo aí. E outra questão que traz gráfico também. Então percebe que eu estou pegando questões de vestibulares que são recentes, né? Então é uma coisa rotineira, é comum cair questões desse gênero, dessas características, desse formato no vestibular. Mais uma UEMA, vamos lá. O gráfico a seguir mostra a variação acumulada real da renda média nos contextos pré-crise e pós-crise econômica no Brasil. De novo a questão da crise econômica, conforme dois grupos sociais distintos, os 10% mais ricos e os 40% mais pobres. Então eu vou te explicar aqui o que eles fizeram. Eles pegaram dois grupos sociais no Brasil. Aqueles 10% lá de cima da pirâmide, que são os mais ricos do Brasil, e eles são representados pela cor azul, e pegaram ali os 40% mais pobres, a camada mais de baixo da base da pirâmide, que é representado pela cor laranja, tá? Aqui tem a variação de renda dentre esses grupos. Lembra que o pessoal de azul já é muito rico, tá? É o pessoal que é milionário, tem muito dinheiro, 10% mais ricos. E aí você tem aqui, ó, a variação acumulada real de 5% antes da crise para esse pessoal que já tem muito dinheiro e de 10% para o pessoal que é mais pobre. Então, assim, apesar de ser uma porcentagem maior, em números absolutos, isso não é um efeito tão grande assim, né? E aí, depois da crise, a média ali se mantém mais ou menos parecida
de variação de renda para cima para os ricos e os pobres descem ladeira abaixo, né? Então aqui o que a gente pode perceber é que a crise econômica afetou mais a quem? A camada mais pobre. Então é isso que o gráfico está mostrando para a gente. Os ricos foram afetados, só que eles foram afetados bem menos. Eles só diminuíram o percentual de crescimento. Agora os pobres não. Os pobres realmente perderam bastante ali a sua renda, né, depois da crise econômica. Vamos para a pergunta? Vamos lá? Os dados apresentados na pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV, Fundação Getúlio Vargas, em 2019, não era nem ainda coronavírus, era só a crise econômica, tá? A gente não estava falando ainda da pandemia. Revelam que, letra A, os dois grupos empobreceram significativamente, ou seja, de maneira muito acentuada, no período pós-crise. Vamos voltar para a tabela, para o gráfico? Não é verdade. Não foram os dois grupos, foram apenas os 40% mais pobres. Eles, de fato, empobreceram aqui significativamente. Os ricos, na verdade, só diminuíram o seu crescimento, mas não tiveram ali um decréscimo, né, nesse crescimento. Então aqui a gente na letra A pode descartar, não faz sentido, a gente vai para a letra B direto. A rentabilidade dos mais pobres no período pré-crise, acentuou a injustiça social. Rentabilidade dos mais pobres no período pré-crise. Não, aqui na verdade, eles cresceram mais do que os ricos, em termos de porcentagem. Então, se cresceu mais, não aumenta a desigualdade. Diminui, um pouquinho, mas diminui, tá? No período pré-crise. Letra C. A desigualdade socioeconômica entre os dois grupos aumentou no período pós-crise. Vamos ver. A desigualdade, aumentou. Porque aqui os pobres, eles tiveram um decréscimo muito grande e os ricos apenas um crescimento um pouco menor do que antes. Então, aumentou a desigualdade. A letra C faz sentido. Letra D. A equidade, tá? Entre ricos e pobres se efetivou no período pré-crise. Como assim? Se tu tá falando de ricos e pobres, já não é uma coisa que é igual, né? Então não faz sentido a letra D. A lucratividade dos mais ricos no período pós-crise equilibrou a estratificação social. Falso. Pelo contrário, continuou garantindo que existia desigualdade, na verdade até aumentou a desigualdade. Então aqui a única possibilidade é a letra C de casa, mais uma vez. E a gente marca a letra C e acerta mais uma questão da aula de hoje. Vamos para a última questão. Enem Libras. Olha só como caiu lá. Você sabe que lá fora você pode abrir seu laptop na praça, pode deixar a porta aberta, a bicicleta se encadeada. Mas lá fora, não esqueça, é você quem limpa a sua privada. Você já relacionou as duas coisas? Nos países em que você lava a própria privada, ninguém mata por uma bicicleta. Nos países em que uma parte da população vive para lavar a privada de outra parte da população, a parte que tem sua privada lavada por outrem não pode abrir o laptop no metrô. Então esse lá fora não é lá fora de ir na rua, é lá fora de ir em outro país, em outra sociedade. Uma sociedade onde não há tanta desigualdade como a nossa, por exemplo. Então ele está fazendo ali uma comparação do Brasil com outros países mais desenvolvidos, onde não existe um nível de desigualdade social tão acentuado, e faz essa comparação utilizando elementos da vida privada, como abrir o laptop no metrô, ou lavar sua própria privada, ou ter alguém que lave para você. Ok? Vamos para a pergunta. O texto, apresentado como uma carta às elites brasileiras, sucedeu a notícia sobre um assassinato por causa de uma bicicleta. Nele, contrapõem-se dois padrões de sociabilidade. O padrão lá fora, lá de fora, e o padrão aqui, nosso. Tá? São esses os padrões de sociabilidade que estão sendo comparados pelo texto. E a diferença desses dois padrões se estabelece pelo quê? Letra A. Pelo desenvolvimento tecnológico. Mais ou menos. Porque os países desenvolvidos, de fato, eles têm um desenvolvimento tecnológico maior. Isso é ok. Mas não é isso que garante essa diferença, né, de padrão de sociabilidade. É uma coisa que é muito mais ali da questão socioeconômica, da questão cultural, do que propriamente da tecnologia. Índice de impunidade. Mais ou menos. Tem que ter alguma coisa melhor que isso, mais amplo. Laicização do Estado também não faz muito sentido. Desigualdade social, aí sim, ok. Faz sentido, é o que ele está destacando no texto, né? Valor dos impostos também, mesmo que seja mais caro ou não, mais alto ou não
não é isso que vai mudar o comportamento das pessoas e o padrão de sociabilidade. Então, o que ele imputa é a desigualdade social. Esse que é o critério que ele utiliza para comparar os dois padrões de sociabilidade. E com isso, a gente acerta a questão, letra D, e encerra mais uma aula de Sociologia. Obrigado pela atenção de todos e a gente já deixa marcado aqui o nosso encontro para a próxima videoaula. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Olá, gente. Professor Marcos Dominício, professor de arte. E nós vamos continuar nossa revisão para o Enem e para o PAS da UEMA. Mas, professor, não cai arte na UEMA. Pois é, não tem o conteúdo programático de arte na UEMA, mas está lá espalhado. Então, prestem bastante atenção, porque a gente, inclusive, tem um material especial para vocês nas últimas aulas, especialmente focado ali na UEMA. De qualquer forma, esse conteúdo que nós estamos trabalhando, ele abrange toda a área de linguagem de código, seja na UFMA, seja em qualquer vestibular do país, assim como a UEMA. Então, foca nisso. Outra coisa, gente, todos os conteúdos que nós estamos revisando aqui, eles estão divididos em pedaços bem mastigadinhos para vocês, com temas pontuais, inclusive esse que a gente vai trabalhar hoje, século XIX, arte brasileira do século XIX. Ele está dividido em umas 3 ou 4 partes lá na plataforma Gonçalves Dias. Corre lá, marca a gente no Instagram também e vai atrás porque o conteúdo está aí para vocês. Vamos lá? Missão artística francesa. Para que a gente entenda o século XIX, é necessário que a gente entenda que Dom João VI, pai de Dom Pedro I, avô de Dom Pedro II, bisavô da princesa Isabel, aquela que, abre aspas, libertou os escravos, né? Isso é todo um processo mais político do que benevolente, ou a princesa era tão boa. Não é bem assim, vamos entender a história de maneira mais crítica. E o que a arte tem a ver com isso? Se você já olhou uma imagem desse tipo aqui, parece que você está vendo aquele livro de história, ou do Fundamental 2, ou do ensino médio, com aquelas imagens, né, que norteiam o Brasil naquele período que Dom João veio da Europa, veio de Portugal para cá para o Brasil. Professor, o que isso tem a ver com arte? Tudo. Por quê? Quando a família real veio fugida, Dom João VI veio assim, vamos passear no Brasil, né? Como minha amiga que fica fazendo ondinhas, na hora de fazer interpretação de livros, ela vai me matar. Né? Vamos viajar para o Brasil, vamos passar um dia no Brasil. Não foi, ele veio fugido mesmo. Ele trouxe a família real todinha e ainda trouxe mais 5.000 pessoas de Portugal para cá, né? Por causa da confusão que estava acontecendo lá na Europa entre a França e a Inglaterra. Quer dizer que Dom João VI veio para cá com todos os nobres, todos os ricos, que não tinham nada para fazer, inclusive a própria Carlota Joaquina, esposa de Dom João VI, chamava isso aqui de Quinto dos Infernos. Bom, essa mudança da corte portuguesa para o Brasil, primeiro em Salvador, depois no Rio de Janeiro, tanto é que o Rio virou a capital do Brasil naquele período, trouxe uma mudança significativa, uma mudança gigantesca e uma mudança valorosamente cultural para o país nesse período. Não tinha nada para esses ricos portugueses fazendo no Brasil. E aí, 8 anos depois da chegada do Dom João ao Brasil, né, ele chega em 1808, em 1816 chega a Missão Artística Francesa, 1816. Professor, essa data é importante para a gente? No que trata de decorar números, não, mas pontualmente ela marca uma mudança gigantesca cultural. Como assim? Bom, quem conhece São Luís, quem não conhece, venha. Conheço um local chamado Teatro Arthur Azevedo. Eu sou babão do Arthur Azevedo, não tem para onde correr. Segundo teatro mais antigo em funcionamento do Brasil, o teatro é lindíssimo, já recebemos elogios de criaturas como maravilhosas como a Fernanda Montenegro. Gente, a Fernanda Montenegro fez elogio do Arthur Azevedo, a gente já ganhou o dia. E o Teatro Arthur Azevedo só foi construído no século XIX, 200 anos atrás, porque São Luís era uma cidade muito rica. Peraí. Nesse período, a família real estava aqui, então quando você tem construção de teatros, reconstrução de cidades, construção de prédios, significa dizer que alguma coisa teve uma mudança. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro naquele período. E aí, em 1816, essa missão artística francesa chega ao Brasil a mando de Dom João VI. Então, você tem pintores, escultores, arquitetos que mudam a cara do Brasil e criam a arte no Brasil no século XIX. Criam, como assim? O que vem a seguir é o que a gente chama de academicismo brasileiro. Academicismo brasileiro. O que é esse academicismo brasileiro?
é justamente uma espécie de faculdade para ensinar belas artes no Brasil. Então você começa a ter pintores brasileiros, escultores brasileiros, arquitetos brasileiros ensinados aqui, que são prata da casa, literalmente. Resultado disso, a gente tem uma confluência junto com a literatura brasileira do século XIX, o desenvolvimento cultural, inclusive promovido por Dom Pedro II no século XIX. Então, o século XIX ele é muito importante para a arte brasileira. E tudo que você tem em livros de história, em provas de sociologia, provas de geopolítica, no que trata do Brasil daquele período, a arte ela funciona como um documento visual do que aconteceu naquele período. Entrudo, de Jean-Baptiste Debré. Debré, atenção a esse nome, um dos nomes mais importantes da missão artística francesa. Debré era um francês que, idas e vindas, ele passou 50 anos no Brasil e foi um dos responsáveis pela Academia de Belas Artes Brasileira, Imperial Academia de Belas Artes Brasileira, funcionar. Entrudo, que eu não sei o que é entrudo. Entrudo, se a gente trabalhar de maneira mais simplória, é a gente pegar a maisena, né, farinha branca, aquela que é a marca no caso, né, e passar na cara na época do carnaval. Você está vendo a imagem aqui? Essa brincadeira carnavalesca, ou melhor, as festas carnavalescas, as festas populares, elas já são retratadas por Debré em 1800 e alguma coisa. Resultado, 1807, 1810, 1820, alguma coisa desse tipo. Aqui é a data de nascimento e falecimento dele. Mas a obra, ela mostra socialmente o que acontecia. E então, a obra do Debré não é só uma pintura, uma aquarela. A obra do Debré é uma documentação de retrato do que acontecia da época. Beleza? Então, a gente pode dizer o seguinte, né? Essa obra observa a composição harmoniosa daquele período e destaca imagens que representam figuras humanas. Certo? Por quê? Porque ela vai colocar valores daquele período e, principalmente, ele começa a colocar uma coisa que até então ninguém tinha feito. Pessoas pretas são retratadas em cenas cotidianas. É a visão de um estrangeiro retratando o Brasil daquela época. Retrato, eu vou repetir várias vezes essa palavra, por quê? Porque é assim que as pinturas eram chamadas naquele período. Por isso que o avô de vocês diz, ei menino, bate o retrato aí. Pois é, o avô de vocês costuma dizer isso porque o retrato, ele era o que a fotografia é hoje. Próxima obra, do academicismo brasileiro. Eu já falei isso aqui várias vezes, eu quero que vocês olhem para aquela obra. Vocês estão vendo? Olha, Dom Pedro I ali em cima do cavalo com a espada, 7 de setembro está chegando aí, né? A gente está gravando nesse período. O cavalo, então talvez esse vídeo seja depois, né? O cavalo chegando, alguém consegue perceber o formato de um coração no desenho? Quer ver? Observem, né? Olha lá. O professor nunca tinha notado isso. É proposital ou foi aleatório? Claro que é proposital. Então, o pintor, né, Pedro Américo, quando ele faz essa representação porque ele estudou na Academia de Belas Artes, que foi criada no início do século XIX, e aí ele idealiza, porque ele foi contratado por Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, 20 e tantos anos depois, para fazer uma obra que nem foi realmente o que aconteceu. Se vocês acham que Dom Pedro I estava com essa muvuca toda de gente, os dragões imperiais, para de rir, né? Tem gente rindo aqui, essa muvuca toda de gente, os dragões imperiais, né? Bonitinho lá, vamos ver, não tem nada disso. Eu nem vou contar a história porque eu quero que vocês assistam a aula lá para a gente ter uma noção do que aconteceu. Idealização de um fato que não aconteceu, só que na cabeça da gente, inclusive em novelas e filmes, todo mundo bota Dom Pedro I bonitinho ali, nem com aquela roupa ele andava, que era um calor do inferno, né? Então, o que é o quadro, ou melhor, o que são os quadros do século XIX? Mentiras? Não, vamos dizer que são mentiras, são idealizações de fatos sociais e históricos. Fica bonito dizer assim, é uma mentira? Então, né? A pintura é uma manifestação artística que pode ser utilizada como fonte histórica. Por causa disso, isso é tão forte na cabeça da gente, reforçando uma versão dessa história. Nesse sentido, observando o quadro do pintor paraibano Pedro Américo, que era um dos queridinhos de Dom Pedro I e principalmente Dom Pedro II, a gente pode dizer que no campo da historiografia, ou seja, contar a história através de imagens e principalmente atualmente que a gente consome imagens da internet. Não comprem imagens, não julguem imagens, não façam leituras de imagens sem fontes e sem saber o contexto dessa imagem. Se no século XIX isto aqui é praticamente nossa fake news, porque o quadro é muito bonito, ele é gigante o quadro, né? Quase 11 metros de base por 6 de altura, 5 de altura, ele é muito grande.
É maior do que a sala de aula de alguns de nós. E aí, quando você tem essa situação, e o quadro é uma idealização, significa dizer que hoje é muito fácil você fazer uma mudança no conceito da imagem, se você ter a noção do que é. Então, para quem tem dúvidas, corra lá na plataforma Gonçalves Dias, no canal do YouTube, e assista às aulas sobre leitura de imagens. Isso é extremamente importante, tanto para a prova de vocês no Enem, quanto na UEMA. Representa uma visão heróica e romanceada da separação política do país. O que é este romanceado? Gente, né, vou facilitar a vida de vocês. Lembra do coração que eu falei? É óbvio que Dom Pedro I não parou no local. Gente, pinta bem aí, vamos fazer. Dá um formato de coração. Não existe isso. Então, isso aí foi criado, idealizado, romanceado. O que é romanceado? São algumas pessoas que idealizam religiões, idealizam políticos, idealizam time de futebol. Essa coisa do você achar que o seu ponto de vista é o melhor, é você romantizar uma coisa. São tipo os cavaleiros medievais que eu estava falando essa semana, né, que eles fediam pra caramba e a gente romantiza em séries maravilhosas, que eles são lindos e cheirosos. E a coisa não é bem assim. Eu estava comentando que eu tive o prazer de ver esse quadro ao vivo recentemente. Professor, esse quadro não caiu na UEMA, perdão, no Enem ano passado? Sim, a Moema, de Vitor Meirelles, né? Pedro Américo, Vitor Meirelles e Almeida Júnior. Pedro Américo, Vitor Meirelles e Almeida Júnior. Vou repetir para a minha intérprete facilitar o trabalho dela. Pedro Américo, Vitor Meirelles e Almeida Júnior. Olha o mantra, Pedro Américo, Vitor Meirelles e Almeida Júnior. Pedro Américo. Professor, por que o senhor está repetindo isso? Porque esses três nomezinhos são os três pilares da arte brasileira do século XIX. Sabe os caras, os bons, os melhores? Está ali, ó. E um deles caiu no Enem ano passado. O que esta mulher tem de especial? Por que ela é tão... né? Uma índia morta na beira da praia. Deixar claro que essa visão que a gente tem dos indígenas que moram na floresta é uma visão de empurrá-los, porque eles moravam na praia, até que os portugueses chegassem aqui. Por que ela está morta no meio da praia? Na beira da praia, porque foi ali que os indígenas brasileiros foram atacados e foram literalmente expulsos. Por que ela tem o corpo, ela está bem saradinha, só que esse corpo não é de corpo de uma mulher indígena. Então aqui tem uma mudança de valores, onde você tem um fator, uma visão eurocêntrica, uma beleza eurocêntrica, como os pintores europeus pintavam, só que o rosto dela é de uma mulher indígena. Então há uma mudança de visão e uma mudança romantizada. A Moema poderia perfeitamente ser a Iracema de José de Alencar. E dá para fazer o link porque eles viveram no mesmo período. Então, a literatura e os escritores interferiam na pintura e vice-versa. Agora que eu entendi por que isso é tão importante. Então, em seu contexto de origem, o quadro acima, ou melhor, abaixo, corresponde a uma concepção de inferioridade civilizacional, quase não sai, civilizacional, né, o professor está analfabeto hoje, dos nativos brasileiros em relação aos indígenas da América Espanhola. Quando a gente fala sobre isso, né, é um conceito bem interessante que eu gosto de frisar bastante. Tal pessoa é exótico, abre aspas, fecha aspas. Exótico é o que? Um bonitinho feio? Exótico é fora do padrão de beleza? Exótico não é uma visão de padrão de beleza europeu, exótico. Vocês estão entendendo o conceito? Então, quando algum estrangeiro olha esta visão exótica, ele nos coloca num patamar. Né? Tem um nome para isso, chama-se xenofobia. Isso acontece, por exemplo, quando as pessoas do sudeste do Brasil, ou do sul do país, chama pejorativamente qualquer nordestino de Paraíba. E olha que a Paraíba é um lugar lindo. Ou quando, né, fazem questão de inferiorizar ou tentar esse processo de inferiorização, inclusive na imagem, porque julgam que são raças inferiores. Um exemplo disso é o livro que caiu no passado na UEMA, né, quando a gente falou de Graça Aranha, mas é uma outra história, beleza? Então, sobre as obras do século XIX, elas são extremamente importantes porque elas não são só quadros, não são só obras de imagem, elas contam valores sociais, valores políticos, valores históricos, mas tem um ponto extremamente crítico em cada obra. Então, façam a leitura disso. Professor, o academicismo brasileiro, ele corresponde ao que exatamente? O academicismo brasileiro é uma faculdade de belas artes. Então, eu vou ter neoclassicismo europeu ensinado, romantismo europeu ensinado, realismo europeu ensinado, e aí eu vou dar o famoso jeitinho brasileiro. Resultado disso, a gente tem uma nova visão física, uma nova visão imagética de como o Brasil é contado naquele período. Só que na cabeça da gente, por exemplo, Dom Pedro I fez aquilo. Aquilo é um processo de idealização, nunca aconteceu dessa maneira.
Batalha dos Guararapes de Vitor Meirelles, no Museu Nacional de Belas Artes. Ela pertence ao romantismo, é uma referência, não é um fato, e a obra de Vitor Meirelles caracteriza-se pela inclinação ao retrato nacionalista. Lembram do romantismo na literatura? Esse exagero de romantismo, de nacionalismo, de barrismo? Como assim, professor? Gonçalves Dias diz, né, minha terra tem palmeiras, e ele é apaixonado pelo Maranhão. Deixa que eu falo mal de São Luís, que eu moro aqui, vocês não podem. Quem não mora aqui nem abre a boca. Né? Por quê? Porque eu posso. Quando eu romantizo com todos os problemas sociais ou estruturais, eu tenho esse viés romântico. É a mesma coisa que ele faz quando ele monta a batalha linda. Gente morreu aqui, a batalha está bonita. Gente se feriu aqui, né? A batalha é elegante, é épica, é uma luta. Gente morreu, vocês estão entendendo? Eu vou romantizar um fato que é complicadíssimo. Isso é a visão da arte daquele período. Índio Tapuia, de Albert Ecaute. Atenção. Ecaute, ele está entre a missão artística francesa e o academicismo brasileiro e o processo de passagem. Então, quando você tem a visão de um europeu sobre o indígena brasileiro, a visão que ele tem é essa. Só que é uma visão, inclusive, até neutra, externa. Por quê? Porque a gente mesmo tem preconceito ainda quando se fala de etnias negras, né, etnias indígenas, o papel do negro na sociedade, a pessoa não conseguir se ler socialmente como pessoa preta. Isso é um processo muito complicado que tem a ver com educação e cultura. Mas ele já começa a representar essa figura que era considerada um ser inferior na obra. Então, é um ganho a mais, mesmo que seja meio bobo de imaginar isso. Por quê? Porque era necessidade, só que a gente está falando do século XIX. Então, esse índio Tapuia, ele é descrito da seguinte maneira. A feição deles é serem pardos, maneira avermelhados, de bons rostos e bons narizes bem feitos. Olha que gentil. Né? Andam nus sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir, nem mostram suas vergonhas. Nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como tem em mostrar o rosto. Ao se estabelecer uma relação entre a obra de Ecaute, né, e o trecho de Caminha, conclui-se que isso aqui foi Pero Vaz de Caminha que descreveu de uma forma europeia a visão dos indígenas brasileiros. A pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que sofreriam com o processo colonizador. Eu estava comentando, atenção, esse nome a gente vai ver em outras aulas. Adriana Varejão é uma das figuras que já caiu muitas vezes no Enem e ela tem obras que tratam sobre esse processo de miscigenação que acontece no Brasil. Né? Bom, se eu tenho essa cor de pele, se alguns de nós têm variações, né, de colorismo e a gente tem uma mistura de valores indígenas, brancos e negros, significa dizer que as mulheres pariram para isso. Só que essas mulheres, tanto negras quanto índias, elas fizeram isso de bom grado, elas foram estupradas. Vou deixar a batata para vocês pensarem, a bomba. Pensem sobre isso. O Museu da Imprensa existe dois linotipos. Trata-se de um tipo de máquina de composição de tipo de chumbo, inventada em 1884 em Baltimore, nos Estados Unidos, pelo alemão Megan Taylor, acho que é isso. O invento de grande importância por ter significado um novo e fundamental avanço da história das artes gráficas. A linotipia provocou, na verdade, uma revolução porque venceu a lentidão da composição dos textos executados na tipografia tradicional, em que o texto era composto à mão, juntando tipos móveis um por um. Já traduzi isso para vocês. O linótipo, a partir do século XIX, passou a produzir impressos a baixo custo, que levou à informação de massas, democratizou a informação e surgiu o jornal. Promoveu uma revolução na educação. Antes da linótipo, os jornais e revistas eram escassos, com poucas páginas e caros. Os livros didáticos também eram caros e pouco acessíveis. Bom, para quem não entendeu, toda vez que você tem uma questão dessa, que tem um texto desse tamanho, o aluno já entra em desespero, porque na metade ele não sabe o que está falando. Traduzam, peguem os textos, os pontos principais. O que é o linótipo? O linótipo são letrinhas que você vai montando até fazer um texto. E aí ele funciona como um carimbo gigantesco. É ali que se fazia o jornal daquela época. Estou sendo bem cru para entender. Com o jornal, as pessoas passaram a ter, e feito em grande quantidade, saía mais barato. As pessoas passaram a ter informação. E, em alguns casos, você podia fazer impressões de imagens. Aí você tem não só o jornal, mas os livros também. E as pessoas passaram a ter acesso ao livro. Ou seja, esse tipo de informação dinamizou a educação no Brasil. E as imagens desses artistas
passaram a ir para os livros. É por causa disso que nos livros de história vocês têm imagens desses artistas. E a gente pode dizer que esse texto histórico do linótipo teve impacto direto na produção de materiais didáticos, principalmente impressos, dinamizando em imagens e revistas. Então, reforçando o que eu falei desde o início. A arte brasileira do século XIX, ela conta a história e vocês estão acostumados a ver nos livros de história, entre outras coisas, a arte, a filosofia, a sociologia. Estudem mais sobre essa área porque cai, aliás, despenca no Enem. Professor Marcos Domingues, professor de arte. Um abraço. Fui. Olá, gente. Professor Marcos Domingues, professor de arte. Nós vamos continuar nossa revisão para o Enem e para o PAS da UEMA. Né? Estou repetindo todas as aulas, porque sempre tem alguém dizendo: ei, professor, não cai arte na UEMA, teu olho. Né? Não tem um conteúdo programático de arte na UEMA. Mas isso aqui, inclusive o que a gente vai fazer de base, as vanguardas europeias, elas servem principalmente para uma coisa que vai despencar não só no Enem, mas no Brasil inteiro, chama Semana de Arte Moderna. Então, muita atenção às aulas que eu segmentei em três partes, que são as vanguardas europeias, e hoje nós vamos falar sobre cubismo, fauvismo e expressionismo. Eu chamo de co-irmãs, elas nasceram ali, essas vanguardas, esses estilos, nasceram ali no início do século XX, paralelamente, ao mesmo tempo, né? Cada um com sua característica específica e pontual. Deixar claro que essas vanguardas europeias, na Europa, no início do século XX, elas são consequências do que aconteceu no século XIX na Europa. Lembrando, século XIX, neoclassicismo, romantismo, realismo, impressionismo, nós já falamos disso, tem uma aula sobre isso, aliás, tem várias aulas sobre isso, e o pós-impressionismo. Nomes tipo Van Gogh, Lautrec, Cézanne, esses artistas, eles fazem a base, né, justamente para que a gente consiga entender estas vanguardas. Professor, vanguardas europeias caem no Enem? Elas não caem, elas despencam, elas se jogam de paraquedas sem o paraquedas. Então, é necessário que a gente tenha uma base bem forte sobre isso, porque elas servem para quase tudo, inclusive na parte de literatura. Por quê? Porque alguns desses viés da arte ou das artes visuais vão ali pincelar na literatura, no cinema, na música, inclusive na dança, né? Expressionismo. Só para a gente ter uma noção. Alguém já assistiu um filme chamado A Fantástica Fábrica de Chocolates? Alice no País das Maravilhas? O diretor desses filmes, né, Coraline e outros filmes que são bem sombrios, densos, adivinha onde ele vai beber na fonte? Do expressionismo. Né? Outros filmes trabalham com o conceito de surrealismo, ou seja, essas vanguardas europeias, elas não são somente para a gente nortear estilos do início do século XX. Eles vão tendo influência no século XX até hoje, no século XXI. Cubismo, Enem, o quadro Les Demoiselles d'Avignon, ou As Moças da Rua chamada Avignon, né, de Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética clássica e a revolução da arte no início do século XX. Essa nova tendência caracteriza-se por... Atenção, esse quadro aqui, ele tem, acho que é um ponto que ele bate, não é nem a cada 2, 3, 4, 5, 6 anos, ele está lá. E Picasso também. Algumas questões que já caíram no Enem sobre Pablo Picasso e o cubismo, eles não são tão contextualizados. É isso, acabou, acabou. Inclusive, eu até brinquei ainda há pouco sobre isso aqui no estúdio. Nós temos no Museu Histórico aqui de São Luís, ali na Rua do Sol, uma obra original de Pablo Picasso. Né? A gente não tem noção do valor, literalmente, monetário que tem aquele quadro, que ele seria capaz de comprar um bairro inteiro de São Luís e ainda sobrava dinheiro para você viajar. Né? Quando a gente fala desse quadro, professor, mas o que Pablo Picasso tem de tão importante? Ele simplesmente só mudou a cara da arte no mundo. Ele ficou rico em vida e bilionário depois, né, que a família já utilizou a situação. Até porque as obras do Picasso são ultra valorizadas. O último quadro vendido dele, eu acredito, estava na faixa de uns 140 milhões de dólares. E pode chegar mais do que isso, porque sempre estão trabalhando nessa venda. Né? O mercado de arte é um mercado muito caro e muito rico. O que tem tão diferencial nesse quadro? Atenção ao que eu vou falar. Preste atenção que as obras dele têm um quê de geometrismo, que vai beber, Picasso vai beber com outros pintores cubistas, na fonte da arte africana. Geometria,
com valores mais simplórios, mas ao mesmo tempo extremamente belos e esteticamente agradáveis. Então o cubismo tem um pé na forma geométrica, um pé na arte africana e uma infantilidade no desenho, uma simplicidade que é encantadora, talvez por isso. Ah, professor, mas eu não gostei desse quadro, o problema é teu. Ah, professor, o quadro não é legal, o problema é teu. Ah, professor, o quadro é feio, tu não sabe nem o que tu está falando. Eu não estou dizendo que ele é feio ou que é bonito. Antes de você criticar, pergunte, você é especialista em arte? Você tem direito, para de rir, gente, o pessoal está acabando de rir aqui. Você tem direito, literalmente, a não gostar do quadro, mas não faça, aí sem entender, pesquise, entenda. O primeiro quadro cubista da história da humanidade é este aqui. Observem que lá na ponta tem uma figura feminina, né, que tem uma máscara africana. A outra também, são prostitutas. Ui, falei, tô leve, vamos falar para a obra, né? O que a gente tem sobre a obra? Ela caracteriza-se principalmente pela pintura de modelos em planos irregulares. Atenção a isso. É como se eu pegasse uma caixa de papelão. Eu vou recortar essa caixa, melhor, eu vou abrir a caixa e colocar num plano só. É isso aqui que é o cubismo. Eu vou colocar todas as faces num plano só. O cubismo tem fases específicas, né, e estilos específicos. Cubismo sintético e cubismo analítico. Fase do trabalho de Picasso, a fase azul, uma fase mais depressiva, a fase rosa, a fase das paixões, e a fase negra, que é esta aqui, o cubismo propriamente dito. Professor, onde é que eu acho mais sobre isso? Corre lá na plataforma Gonçalves Dias, a gente tem uma aula somente, aliás, uma não, várias aulas somente sobre cubismo e Pablo Picasso, né? Ainda de Picasso, obra chamada Guernica ou Guernica, algumas pessoas pronunciam de maneira diferente. Isso é um quadro? É. Isso é um mural, na verdade, ele é gigantesco, né? Foi feito em 1937, em função e razão da Guerra Civil Espanhola. Aqui fica mais nítido aquilo que eu falei para vocês. É como se ele pegasse partes da imagem, transformasse essa imagem em formas geométricas ou curvas ou orgânicas ou mais angulares e colocasse todas as obras, todos os elementos ali. Aqui, cada pedacinho do quadro é uma referência a horrores da guerra, né? Se Picasso estivesse vivo, com certeza, aquela visão da guerra ali entre a Rússia e a Ucrânia seria uma das temáticas. A gente vai ver muito isso nos próximos anos, se preparem para isso. O pintor espanhol Pablo Picasso, um dos mais valorizados no mundo artístico, tanto em termos financeiros quanto históricos, criou a obra chamada Guernica, em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca do mesmo nome. A obra foi feita para integrar o Salão Internacional de Artes Plásticas de Paris e percorreu toda a Europa, chegando aos Estados Unidos, instalando-se no MoMA. Professor, o que é o MoMA? Museu de Arte de Nova York, um dos mais importantes do mundo. Instalando-se no MoMA, de onde sairia apenas em 1981. Essa obra cubista apresentou elementos plásticos identificados pelo painel ideográfico, já explicar para vocês o que é, monocromático, que enfoca várias dimensões de um evento, renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador. Eu vou voltar aqui para explicar o que vocês não entenderam. Ideográfico, uma ideia que eu vou transformar em algo visual. É quando vocês pegam caneta, que a gente está dando aula, e o moleque está lá desenhando no papel, ele não sabe nem o que está desenhando. Aquilo é o teu processo ideográfico. Eu já vi alunos que desenham minhocas, já vi alunos que desenham flores, tem gente que escreve o nome em corações, tem gente que desenha mangás, animes, né? E aí quando você trabalha esse conceito de representação visual e num plano bidimensional, papel, parede, um grafite, por exemplo, isso aqui poderia ser um grafite, isso é o processo ideográfico, ou seja, representação do teu conceito, das tuas ideias, num plano bidimensional. Pode ser, por exemplo, uma tatuagem. Pode ser um desenho numa camisa, pode ser um rabisco numa folha de papel, depende de como você coloca. Monocromático, mono, uma, cromático, cores. Eu tenho só o branco e o preto, que na verdade, na teoria das cores, nem são considerados cores. O preto é a ausência de luz e o branco é a presença dela, certo? E como eu tenho essa variação de cinza, o cinza não é uma cor específica. O cinza é mais branco ou menos branco, mais preto ou menos preto. Então, eu tenho uma variação de tonalidade só. Ele diz o seguinte, né? Enfoca várias dimensões de um evento, renunciando à realidade, colocando em um plano frontal ao espectador. Gente, tem pessoas mortas aqui, tem partes decepadas, tem partes de corpos.
o pintor tentou colocar a visão dele, inclusive amenizando, por quê? Porque se a gente fosse colocar exatamente do jeito que a guerra acontece, aqui ia virar uma prévia, um cartaz de filme de horror da pior qualidade, assim, classe B, classe C, naquele jornalzinho da região de Itaquibacanga, que a gente espreme e sai sangue, é mais ou menos isso. Né? Só que ele idealiza esse processo, mas também joga na cara os horrores da guerra, é mais ou menos isso. Na hora que você vai analisar cada pedaço, você vai se chocando com as estruturas que são colocadas. Próximo, expressionismo. Eu adoro essas aulas sobre expressionismo porque dizem muito sobre o que a gente vive. O expressionismo é uma das vanguardas europeias do início do século XX. Né? Vocês já viram o grito do Munch? Isso aqui é uma reprodução em litogravura. A primeira pergunta que eu faço para os meus alunos, e para quem assiste essa aula, quantos de vocês já teve vontade de gritar em desespero, mas parece que o grito não saía? Quantos de vocês já se sentiram sozinhos no meio da multidão? Quantos de vocês têm ansiedade, angústia, né, têm dias ruins, principalmente depois não, a gente já está na pandemia, mas houve uma quantidade muito grande de perdas. Será que a gente está num período expressionista? Será que a gente precisa se identificar com a dor dos outros, a nossa própria dor? Isso é expressionismo, é uma visão literalmente pessimista do que acontecia no início do século XX. Há quase 200, mais de 100 anos depois, a gente está no mesmo processo, ou seja, a vida parece um ciclo. E aí quando você ouve músicas de sofrência, quando você sente esse apelo de necessidade de escrever as tuas dores, se identificar com filmes e séries que as pessoas morrem, você está tendo esta visão expressionista, como eu falei no início da aula. Então, Urbanidades, de Rubem Grillo. O Grito, uma litogravura, que é uma cópia da obra de Edvard Munch, ou Munch. Alguns trabalhos meus aproximam-se do expressionismo. Quando se diz expressionismo, a referência é o expressionismo alemão, a grande sala de onde essa linguagem tornou-se universalmente conhecida. Deixar claro que o expressionismo nasce na Alemanha como uma das oposições a não sei nem como classificar, uma coisa chamada nazismo. Né? Pois é, aquela criatura chamada Adolf Hitler era um artista muito habilidoso de características mais realistas. Mas ele era contra todas as vanguardas porque ele chamava de subversivas, porque elas davam essa possibilidade de você pensar e questionar. Tanto é que um dos artistas mais importantes do expressionismo era amigo pessoal do Hitler e disse que como artista ele era um excelente ditador. Bem, aí ele teve que fugir da Alemanha. Aí pesquisem mais sobre isso. A pergunta para vocês é, a afirmação do artista Rubem Grillo e a comparação das gravuras anteriores nos permitem perceber a seguinte situação. Urbanidades, eu estou falando justamente sobre questões de guerra, entre outras coisas. O expressionismo sempre vai tratar de temas que são muito contundentes socialmente. A gente pode afirmar que é uma mesma estética e as duas obras são gravuras, ou seja, podem ser reproduzidas várias vezes, onde a figura humana aparece em primeiro plano e o fundo é uma composição caótica e abstrata porque você tem que pensar muito sobre ela. Alguns de vocês desenham isso aqui em sala de aula, né? Que na verdade é um reflexo do teu estado emocional e você não se dá conta disso. Próxima, fauvismo. Né? O que é o fauvismo? Diferente do expressionismo, diferente do cubismo, que cada um deles tem características pontuais. Cubismo, geometrizar as coisas. Expressionismo, deformar essas imagens e jogar esse valor pessimista. Fauvismo, vamos colorir tudo. Eu quero uma parede laranja, o teto vai ser verde-limão, o céu vai ser vermelho sangue, o chão vai ser azul cítrico. Quanto mais colorido, mais fauvista. O objetivo deles era justamente trabalhar cores. O quadro eu acho fofinho, lindo, né? O fundo azul, as figuras em laranja com um tom vermelho, mas ninguém se dá conta que eles estão pelados dançando. Por isso chama dança. Oi, tudo bom? Com base na pintura de Matisse e nos conhecimentos sobre as vanguardas europeias, considere as afirmativas abaixo. Demora um tempo para a gente poder perceber que são pessoas peladas dançando. Professor, pois é. Onde é que a gente consegue não perceber isso? Por causa das cores. Nós somos movidos às cores. Né? Tem dia que você está muito bem, tá com vermelho. Tem dia que não está bem, tá com azul. Tem gente que é muito monocromático, preto, branco e cinza. Eu estou hoje monocromático. Né? O fauvismo. Henri Matisse, o pai do fauvismo, utiliza o equilíbrio entre a cor e o traço. A aparente simplicidade reitera, certo lirismo da pintura, ou seja, é bonitinha, é agradável, é colorida.
Item 2. Os trabalhos de Matisse fazem parte de um contexto caracterizado por experimentações para transcender a natureza. Talvez sim, talvez não. Item 3. A pintura faz parte de um momento de pesquisa artística de Matisse em que buscava-se uma rígida estruturação formal de suas composições. Professor, eu não entendi nada. É só para que o quadro pareça bonito, mas tem regras. Será que o fauvismo teria regras? Nessa imagem, a anterior, Matisse expressou sentimentos dramáticos, né, tais como a solidão, a morte ou o abandono, notado nos elementos compositivos. Gente, será que um quadro colorido desse, onde o pessoal está dançando pelado, aparenta solidão, morte e abandono? Talvez até você consiga fazer a interpretação, mas eu acredito que não seja esse viés. Vamos ver. Quais são as alternativas corretas? A1 e A2, quando eu voltei novamente. A pintura faz parte de um grande momento de pesquisa, uma rígida estruturação? Não, de maneira alguma. Tudo é muito solto, tudo é muito livre. Enquanto o expressionismo é denso, o cubismo tem regras, o fauvismo é colorido. O fauvismo está de boa, muito de boa. Quanto mais cor, melhor. Ele não está importando se a forma está perfeita, é muita cor, né? 3 nomes que vocês têm que ter noção. Pai do cubismo, Picasso. Pai do expressionismo, Munch. Pai do fauvismo, Matisse. Certo? Então, foquem nessas 3 figuras. Pesquisem mais sobre os estilos que estão segmentados na plataforma Gonçalves Dias e reforcem a situação. Por quê? Porque essas 3 vanguardas, elas vão ser de extrema importância para obras de alguns artistas brasileiros, entre eles uma figura conhecidíssima da gente, chamada Tarsila do Amaral. Tomem cuidado com isso. Cubismo. Observe e compare as 2 imagens. Primeira imagem, as meninas de Velázquez, esse quadro é barroco, e as meninas de Pablo Picasso. Picasso fez uma releitura da obra de Velázquez, né? A de Velázquez é século XVI, XVII. Não é isso? É século XVII. E a de Picasso é no século XX. Então ele fez a releitura cubista. Professor, isso é molecagem? Não. Não, de maneira alguma, critiquem uma coisa porque o teu padrão estético ou a tua falta de compreensão da informação é grande. Então analisem. Até porque o quadro tem uma leitura de época e esse aqui tem uma leitura de outra época. Vou falar rapidamente sobre ele. O pintor Velázquez pinta o quadro que você está vendo. Oi? Pois é, eu vou deixar um nó na cabeça de vocês, porque o próprio pintor, ele está pintando no momento que você observa a obra. É o ponto de vista do observador. Vai pirando o cabeção aí. Então a gente pode dizer o seguinte, tanto o quadro original quanto a releitura, que é original de Picasso, elas trabalham do mesmo tema. Pertencem a momentos diferentes, distintos da história da arte e da história convencional. O confronto entre as imagens revela um traço fundamental na pintura moderna, que caracteriza-se pela, atenção a isso, século XX, quando a gente fala de vanguardas europeias, se fala de modernismo. É a mesma coisa aqui no Brasil, com a Semana de Arte Moderna. Não existe uma data para terminar o modernismo e começar a arte contemporânea. A gente pode dizer que lá pelos meados dos anos 50, início dos anos 60, começa a arte contemporânea. Hoje nós vivemos a arte contemporânea, mas a arte moderna é até mais ou menos 1950. Mais ou menos, não um ponto. Então, eu gosto de arte moderna. Tu gosta de quê? Picasso? Tarsila? Né? Oswald de Andrade? Né? Eu gosto de arte contemporânea, que é feito de 1960 para cá. Ok? Então a gente pode dizer o seguinte, que caracteriza-se pela ruptura com o princípio de imitação, característico nas artes visuais do Ocidente. Imitação, inspiração e releitura. Isso é muito tratado em avaliações de vestibulares no Brasil inteiro. Imitação, inspiração e releitura. A imitação é você pegar um quadro e reproduzir e criar até um problema, porque tem artistas tão bons que eles são capazes de fazer cópias que são... um especialista tem que identificar o que é falso e o que é verdadeiro. Inspiração, eu olho um quadro de um artista e vou trabalhar as minhas características porque ele é meu ídolo, porque eu gosto da obra, porque me inspira, né, é uma pessoa, uma música, um local assim por diante. Alguém vai fotografar, está inspirado ali na litorânea, que é aqui em São Luís, a nossa praia maravilhosa. Já a releitura é o que o Picasso fez. Ele criou a própria visão do mesmo quadro. Então, é outra visão. Não é um retcon, alguma coisa do tipo. É uma nova visão da mesma obra, certo? Ainda no cubismo. Meninos, reforcem o máximo que vocês puderem sobre o cubismo, porque ao longo dos anos é uma das vanguardas europeias mais trabalhadas no Enem. E em outras referências, inclusive na literatura também.
Soldados jogando cartas de Fernand Léger. Alguém olhou esse quadro uma vez em sala de aula e disse, professor, isso está para fazer no computador. Isso mas ele fez à mão em 1917, com tinta. Ou seja, a visão dele é extremamente avançada, levando em consideração que ele geometriza, coloca a relação de volume, de luz e sombra em planos extremamente frontais, certo? As vanguardas europeias não devem ser vistas isoladamente, uma vez que elas apresentam alguns conceitos estéticos e visuais que se aproximam, com base nos conceitos vanguardistas, entre eles de exploração de forma geometrizada do cubismo. A gente pode dizer que esse quadro de soldados jogando cartas, eles trabalham com uma mecanização do homem expressa por formas tubulares. Foi essa a palavra que um aluno disse quando olhou o quadro. Parece uma máquina. Leve em consideração que a Revolução Industrial do século XIX e o início do processo de industrialização do século XX, ele muda toda a visão, certo? Então, as vanguardas europeias não são só estilos de arte, elas contam a história como a gente conhece. Pesquisem mais sobre isso. Professor Marcos Dominici, um abraço. Fui. Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michele. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michele. Hoje continuamos as nossas atividades com o curso preparatório para o PAS UEMA e para o Enem. Pessoal, prova de inglês, tanto no PAS UEMA quanto no Enem, focam em quê? Interpretação textual. Nós já discutimos isso, nós já falamos isso em aulas anteriores, então não deixem de acompanhar os nossos aulões no nosso curso pela plataforma Gonçalves Dias. Então, como eu disse, a prova de inglês, tanto no Enem como no PAS UEMA, elas cobram a interpretação textual, mesmo que o foco dessa interpretação possa ser um pouquinho diferente. A UEMA, por exemplo, traz algumas referências gramaticais de maneira mais explícita. Então, por exemplo, palavras de ligação, as conjunções, marcadores de discurso, o comparativo dos adjetivos, são alguns conteúdos de gramática que já foram cobrados no vestibular da UEMA. Só que esses conteúdos são sempre cobrados de maneira contextualizada. Eles fazem parte de um texto. Então, a gente sempre vai voltar para aquela ideia da leitura e interpretação. Leitura de um texto em língua estrangeira, que, como vocês sabem, é uma leitura diferente da que nós fazemos em língua portuguesa. Em português é a nossa língua, nós conhecemos as palavras, então nós fazemos aquela leitura linear. Você sai lendo palavra por palavra, decodificando o sentido delas e fazendo a interpretação. No caso de uma prova em língua estrangeira ou de um texto em língua inglesa, que é o nosso foco, você faz a leitura mais dinâmica. Você sai procurando palavras que você já conhece, palavras que parecem com português, e assim você vai estabelecendo o sentido daquele texto. Quando acontece de apresentar, de você encontrar palavras desconhecidas, você vai usar a inferência e a predição para tentar entender o sentido daquela palavra, conforme o contexto em que ela está inserida. Então, hoje nós vamos falar de prediction, inference and typographical elements. Vamos falar da predição, que é essa previsão, a questão da inferência e alguns elementos tipográficos. Esses três elementos, ou essas três características, fazem parte de um conjunto de estratégias de leitura. Nós já falamos em aulas anteriores sobre o skimming e o scanning, que é a leitura rápida, e hoje nós vamos falar um pouco da inferência e da predição. O que são a inferência e a predição? São estratégias de leituras usadas para você deduzir, guess, adivinhar, determinar o sentido das palavras através de um contexto, através de um parágrafo, através de uma situação em que essa palavra ou esse grupo nominal está inserido. Os elementos tipográficos, que é o outro ponto que nós vamos discutir hoje, são as pistas. Clues são pistas, dicas, evidências que vão te chamar a atenção pelo visual. Então, você vai estar olhando o texto e você vai ver se tem, por exemplo,
alguma coisa em destaque, se tem uma imagem, se tem algum elemento gráfico, se tem números, símbolos, esse tipo de coisa são elementos tipográficos, são pistas que você vai identificar que vão te ajudar nessa criação de sentido, bom? Então, para a gente pensar na inferência, o que é você inferir? É você considerar aquilo que o texto está oferecendo, mais o seu conhecimento prévio. Então, você olha o texto, identifica o assunto desse texto. Automaticamente, a sua cabeça vai passar por dois processos. A dedução e a previsão. Então, você vai prever a linha que aquele texto vai argumentar. E você vai trabalhar com a inferência, que é você tentar seguir, a partir do seu conhecimento prévio, o caminho que aquele texto pode te levar. Então, é como se você pensasse em preencher lacunas, preencher buracos na sua capacidade de leitura. O texto em língua estrangeira vai trazer muita coisa que você desconhece, mas isso não quer dizer que você não vai conseguir interpretá-lo. Você vai interpretar a partir daquilo que você conhece e que você vai buscar a partir das palavras cognatas, das palavras conhecidas, usando sempre a sua bagagem, o seu conhecimento prévio, tá bom? Então, olha só, nós vamos analisar várias questões e eu vou tentar mostrar para vocês como que a gente faz a inferência, a predição e os elementos tipográficos. Nesse exemplo aqui, nós temos aqui uma questão do Enem, tá? Nós temos um gráfico em formato de pizza. Isso é um elemento visual, é uma marca tipográfica. Esse elemento de pizza traz percentagens, traz números que você consegue facilmente identificar e tem a linguagem verbal, as palavras, o texto. Tá? O título dele diz o seguinte: What would keep you from relocating? O que eu tenho aqui que me chama a atenção? O pronome you, que todo mundo conhece, que significa você ou vocês, e a palavra relocate, que é relocar, ou seja, a pessoa sair de um lugar e ir para outro. Lembra de uma dica que eu falei para vocês, que quando a gente fala do Enem, a dica mais importante é ler primeiro o enunciado. Por que que isso é importante? Isso se aplica também ao PAIS-UEMA, apesar das últimas provas trazerem enunciados em inglês. É importante você ler primeiro o enunciado para você identificar o comando, o que aquela questão quer que você procure no texto, o que aquela questão precisa para que você possa respondê-la, o que é necessário. Então, é importante você ler o enunciado para identificar algumas pistas do texto, isso vai ativar o seu conhecimento, vai te ajudar na inferência e na dedução, na previsão, e assim você vai conseguir olhar o texto de maneira mais específica. O enunciado diz o seguinte: o título do texto, ou seja, daquele gráfico, expressa uma dúvida sobre pessoas que querem, ou seja, para eu responder essa questão, o foco dela está no título. O título é um elemento tipográfico, o título é um destaque do texto. O que eu tenho? What would keep you from relocating? O que faria você não se mudar? O que influenciaria a sua mudança para determinado local? Então, quando eu vou para as alternativas, eu tenho adquirir um novo idioma, ascensão profissional no exterior, mudar-se para outros países, morar em um país estrangeiro que tem um bom clima ou sair dos seus países de origem em busca de fortuna. Qual é o foco do título? O foco do título aqui é o verbo relocate, que é esse verbo de você relocar, de você mudar. Ou seja, a resposta, mudar-se para outros países. Eu nem preciso analisar o que está compondo aquele gráfico, porque no título ele já me deu esse significado, ele já me indicou essa mudança. Eu tinha a ideia de morar em outro local e etc., mas o foco do título não era esse, entenderam? Então é importante identificar o comando para, a partir do comando, você localizar a resposta, tá bom? Então vamos para o próximo. O segundo é uma questão do PAIS-UEMA. E olha só que interessante, a própria questão, ela já traz para você um elemento de destaque, um mapa. A partir desse mapa, é necessário que você faça uma análise.
quando a gente tem mapas, imagens de maneira geral, é importante você associar esse elemento de visão ou esse elemento da imagem com o elemento verbal, com o texto. É uma relação entre os dois para você responder a questão. O enunciado da questão começa chamando a atenção para a localização de Caburé. Caburé é uma localização aqui, é um povoado, tem também uma praia, que fica localizado nos Lençóis Maranhenses. Então, você tem aqui a localização, tem uma setinha dando destaque a esse nome. O que a questão quer? De acordo com a imagem e a sua legenda, ou seja, imagem e texto, analisando as duas coisas. O visitante pode ter acesso via ferry à parte. Ou seja, para você completar esse enunciado, você vai voltar para o mapa e analisar o texto. O que o mapa está mostrando? Você tem aqui a questão do litoral, você tem Caburé com uma setinha indicando o seu ponto de partida e você tem o deslocamento, porque se falou de ferry, logicamente esse deslocamento vai acontecer por aqui, tá bom? Como que eu me localizo no mapa? Aí vem o conhecimento da geografia, os pontos que você localiza, norte, sul, o oeste e o leste, fazendo essa referência de localização. Se você tem uma dificuldade nessa questão de localização e de interpretação do mapa, não tem problema, porque no enunciado aqui da legenda, você vai encontrar algumas informações importantes. Olha o que a gente destaca nessa legenda. Sitting on a sand pit a short distance from the Atlantic Ocean. Então, eu tenho algumas palavras-chave, ó. Short distance, distância curta, Atlantic Ocean, Oceano Atlântico. Então, eu tenho a localização dessa região. Sitting on a sand pit quer dizer localizada como se fosse um banco de areia, uma porção de areia. This tiny settlement. Tiny quer dizer pequenininho. Esse povoado pequeno is a good starting point. O que é starting point? É um ponto de partida, é de onde começa, tá bom? Lembra lá do enunciado que estava falando sobre o ferry boat, o que é correto afirmar. Então, nós temos aqui o ponto de partida, que está falando de Caburé, isso foi destacado para vocês. For reaching the northeastern. Northeastern é o quê? O Nordeste, ou seja, essa região aqui, ó, do norte se deslocando para a localização leste. Então, o que eu tenho? Nordeste, essa parte, on Lençóis Maranhenses by ferry. Olha o ferry aqui que estava lá no nosso enunciado. Então, qual é a resposta? O que eu consigo deduzir a partir da leitura da legenda com a análise da questão? Eu deduzo que do Nordeste, dos Lençóis Maranhenses, a partir de Caburé. Então, nós temos o Caburé, a região, a localização Caburé como ponto de partida, por isso que é a partir, indo para os Lençóis Maranhenses, fazendo esse deslocamento. Olha aqui o trajeto, ó, tá bom? Então, a gente observa isso na questão, resposta correta, letra C, ok? Já analisamos dois textos que trouxeram elementos visuais, elementos que chamaram a atenção para você fazer a análise. Mais uma questão também do Enem, gênero textual diferente. Agora nós temos um anúncio publicitário, que é uma propaganda. Então você tem uma imagem, essa imagem vem acompanhada de uma métrica, a imagem é o cigarro e esse cigarro está associado a essa métrica, e você tem um texto que pergunta: How long can you live? O quanto tempo, qual a duração você tem para viver? You live, o verbo viver, tá? O que o texto está dizendo? Anúncios publicitários buscam chamar a atenção do consumidor por meio de recursos diversos. O anúncio publicitário tem como objetivo te sensibilizar sobre alguma coisa, te convencer na aquisição de um produto, de um serviço, ou te sensibilizar, te mobilizar, conscientizar sobre uma causa, sobre alguma questão. Nesse pôster, os números indicados correspondem a.
Então, os números que esse texto traz, ou que esse anúncio oferece, são esses aqui, ó, de 0 a 60. Então, a questão é, esses números referem-se a quê? Aí você usa a sua capacidade de dedução, de inferência. A partir desses números, considerando que o verbo destacado é o verbo viver. Ou seja, o que eu tenho, esses números estão indicando o quê? Do que eles estão falando? Sobre a expectativa de vida de um fumante. Então, o cigarro, junto com esse número, ele está identificando quanto tempo que uma pessoa pode viver se ela consome o cigarro, se ela é um fumante. Tá? Então, você usa a sua capacidade de inferência e de dedução a partir desses elementos que são oferecidos no texto, aliados ao seu conhecimento, à sua capacidade de análise daquele texto. Bom, mais uma questão, essa questão também é do Enem, e é uma questão que trouxe um texto longo, é um texto maior do que o normal. E é um texto que tem como título Tall Order. Tall Order não te dá muitas pistas. Tall quer dizer alto, order pode ser ordem, pedido, um comando. Então, isso não oferece muita explicação. Esse título vem acompanhado de um subtítulo. Tá? Então, aqui nós temos os primeiros parágrafos, o texto continua, finaliza aqui, a fonte dele é Newsweek, então é uma referência que traz sobre notícias, é um texto informativo, e o enunciado diz o seguinte: no título e no subtítulo desse texto, as expressões tall order and the sky isn't the limit são usadas para apresentar uma matéria cujo tema é. Ou seja, esse enunciado te direcionou para o título e subtítulo para você analisar a questão. Então, o nosso foco na interpretação vai ser justamente aqui. Tall order, não tiramos muita coisa, que é uma ordem alta, um pedido alto, e o subtítulo, The sky isn't the limit, o céu não é o limite. Essas são os dois destaques que nós vimos na questão para serem analisados. O céu não é o limite para quê? For an architect building the world's first invisible skyscraper. Para que um construtor, um arquiteto que constrói prédios, e a construção desse prédio, do primeiro prédio invisível. O que é o skyscraper? Skyscraper está falando do tipo de prédio que é conhecido como arranha-céu. Ou seja, é aquele prédio muito alto que ultrapassa essa noção de você visualizar o limite do céu. Então, logicamente, ele está falando de um projeto, de uma construção de um prédio muito alto. Essa tall order, ou esse pedido alto, está fazendo referência a essa solicitação de você construir um skyscraper, ou seja, essa ideia do arranha-céu. Aqui nós temos, falando um pouco sobre esse projeto, tem o destaque sobre a expansão de várias cidades asiáticas e embaixo, ó, eu tenho destacado South Korea, que é a Coreia do Sul. Além dessas palavras-chave que você vai identificando, nós já analisamos que pelo título está sendo mencionado uma inovação, algo diferente, algo inovador, esse prédio que o céu não é o limite. Então, qual seria a resposta considerando esse título e o subtítulo? As inovações tecnológicas usadas para essa construção de um novo arranha-céu em Seul, que é a capital da Coreia do Sul, ok? Então, a gente identifica esse tema do texto com base no que nós vimos nas palavras-chave e no título do texto. Mais uma questão também do Enem, e essa questão é muito interessante porque ela traz uma sigla. A sigla AV, ou AV, usada no texto, essa que está aqui em cima, ó, the cost of AV, o custo desse AV, representa o alvo da crítica sobre a elevação do custo de um ou uma. Então, perceba que nesse caso, se você analisar o texto, aparece o AV. A gente sabe que a sigla são as iniciais de duas palavras. O
pôster, esse anúncio, ele não explica, ele não traz por extenso o que essas siglas oferecem. Ou seja, você tem que usar a sua capacidade de deduzir, de inferir o que ou a que esse AV se refere. Então, eu vou procurar do que ele está falando, esse anúncio. Eu tenho um custo alto, 250 milhões de libras, e embaixo eu tenho this referendum. O que é um referendum? É um referendo. O que é o referendo? É um tipo de votação. É um processo em que as pessoas manifestam a sua opinião a respeito de alguma coisa, tá? Então, o AV está se referindo a um tipo de votação. Esse V se refere o voto do referendo. E aqui ele vai argumentando o quanto esse gasto para você criar um novo sistema de votação custaria para a população. Ou seja, a resposta que eu vou ter aqui, considerando as minhas alternativas, é que o AV é um novo sistema eleitoral. O que AV significa, por curiosidade para vocês? Alternative Voting. Voto alternativo, tá bom? Pessoal, na aula de hoje nós falamos de algumas estratégias para te ajudarem na interpretação de texto. Nós encerramos por aqui. Cuidem-se, fiquem bem. Até a próxima e não deixem de acompanhar os nossos aulões. Até a próxima e bye, bye!